E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e eu quero responder a complementar, na realidade, respostas a umas duas perguntas que me foram feitas neste vídeo aqui, tá? Questões sobre recompensas eternas. Peço que quem não assistiu ainda, por esse vídeo aqui, volte aqui nesse vídeo e assista, por favor. É um vídeo muito bom, tá? O pessoal gostou. Tanto o feedback aqui como o feedback fora daqui, o pessoal gostou bastante desse do conteúdo do que eu argumentei aqui. E não obstante a isso, eu quero complementar algumas questões aqui que ficaram em dúvida, tá? Eu acho que é a pergunta aqui dela, né, desse nick aqui, e do Gustavo Henrique, né? Gustavo Henrique eu acho que já é figurinha carimbada aqui, né? É meio ateísta, meio não sei o que lá, meio curioso. Mas vamos lá. Eu vou ler os outros comentários aqui também, fazer menções aqui, mas os mais importantes eu acredito que seja esses dois comentários aqui, tá bom? Deixa eu só checar aqui se tá gravando, tá ok. Vamos lá. Eu vou ler logo aqui a pergunta do Gustavo Henrique, eu até o respondi aqui, tá? Teve uma resposta aqui que eu acabei não vendo, eu vou ver aqui agora. Ele fez assim, o seguinte questionamento, tá? De certo modo, se tende a seguir a Cristo por egoísmo, não por amor, né? Eu falei algumas coisas de galardões e de obra. Uh, eu respondi a ele aqui, tá? Eu vou ler logo a pergunta dele, depois eu volto pincelando cada ponto. Uma vez que se espera uma recompensa, a qual seria a maior recompensa de todos segundo a ótica cristã, né? Isso, por consequência, faz qualquer mal terrestre ser mais suportável, já que nenhum mal temporal se compara a uma herança eterna. Vamos lá. Engraçado que eu lendo aqui agora, eu acho que eu li muito rápido, eu não prestei atenção. Tem pontos aqui que dá para comentar aqui que eu não respondi ele na minha resposta escrita, tá? Peço até perdão, Gustavo. Eu vou tentar responder aqui. Eu acho que eu até entendi de forma errada a pergunta dele, mas vamos lá. O amor à fé é demonstrado por obras, que por sua vez se entende no modo cristão de viver, a se negar, a negar, tá errado aqui, né? Negar prazeres em detrimento de outros. Não é viver por você, mas é abnegar-se a uma causa maior. Não sei de onde você tirou esse amor fantasioso que não busca nada, por bastar em si mesmo. Isso é vazio e irracional. Não sei se esse foi um pensamento dele no fundo, mas porque assim, por conta desse ponto aqui, ó, de certo modo se entende a seguir a Cristo por egoísmo e não por amor. Não. Por quê? Aí é que está o ponto principal. Por que não é por egoísmo? O egoísmo, ele trata de um pensamento e de posições egoísta, hedonista, que olha para dentro de si, que olha para o seu próprio interesse, para suas próprias benesses. É aí que eu acho que Jesus, em sua infinita sabedoria, dá uma rasteira nesse tipo de gente. Por quê? Porque exatamente praticar o amor que Cristo pede é exatamente praticar o amor ao próximo. É tudo isso que eu falei. É abnegar-se, é negar-se, negar os prazeres em detrimento dos outros, né? Não é viver por você, mas abnegar-se a uma causa maior. Ou seja, servir as outras pessoas, servir a comunidade. Então você percebe que, mesmo que alguém, Gustavo, vá de forma interesseira atrás do amor de Cristo, obrigatoriamente ele não tem como ser egoísta. Por quê? Porque a prática do amor cristão é exatamente você servir, é servir uns aos outros, ter mais estima e honra ao irmão do que a você mesmo, certo? Então você vê que a própria ideia de recompensa de Cristo, ela não parte de um ponto de vista material, humano, de que faça isso e você vai ter muitas coisas. Até, como eu citei nesse próprio vídeo, o que é que Jesus fala para Pedro? Né? Quem me segue nesta vida terá 100 vezes tanto na outra. Ele não falou, você que me segue aqui, como Edir Macedo, como essa turma da teologia da prosperidade, vocês vão ser ricos na terra, não. Na realidade, Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na realidade, o que Jesus fala é, vocês vão sofrer aqui, vocês vão negar aqui, vão me seguir, mas na outra vida vocês terão 100 vezes mais do que você esteve aqui, tá? Aí ele continua, na ótica cristã, vamos lá. Qual seria a maior recompensa de todos segundo a ótica cristã? Bom, a salvação, ela já é uma benécia gigantesca. Você
ter a vida eterna ao lado do Pai. Só que sim, existe outras recompensas, tá? Que são os chamados galardões. Ah, Existem vários níveis, só que aquilo que foi revelado na Bíblia sobre galardões é os santos reinar com Cristo e morar na cidade santa. Não é todo mundo que terá acesso à cidade santa, só quem terá acesso é quem reinará com Cristo. É por isso que a cidade não é tão grande assim, tá? Então é aonde entra as obras. Terá obra que eu vou responder isso na pergunta aqui aqui, né, do dela aqui, certo? Então rei e sacerdote. Essa seria a maior posição, a maior recompensa por obras segundo a Bíblia. Seria um rei e um sacerdote sobre povos e multidões, que será o milênio, tá? Aonde os santos reinarão o mundo com Cristo. É onde o mundo de fato vamos dizer assim, voltará ou se tornará como deveria ser, é, sem as desgraças, as mazelas do mundo, sem a corrupção moral, sem a corrupção da natureza. É como o Éden, tá? Então, o mundo só vai alcançar isso quando os santos governarem. E os santos governarão baseado, obviamente, nos 10 mandamentos, tá? É onde, de fato, também o mundo conhecerá os 10 mandamentos como se deve ser praticado. Tá certo, Gustavo? Então, basicamente é isso, mas a gente já entra nessas questões, tá? A mais. Aí o Isaac Eletricista comentou: sem contar que o amor citado na Torá é que Jesus mostra no Evangelho não é esse amor romantizado, e sim o Ahavá. É esse amor que o Gideão se refere, que está descrito na Bíblia. É o Ahavá. Termo hebraico, enfim, eu não conheço, mas sim, não é um amor romântico, não é o amor de floreio, isso é o romancismo, tá? Da mais barata categoria. O amor, de fato, ele é abnegar-se, ele é negar-se a si mesmo. Atos que você faz pelas pessoas, tá? Isso é amor. Então, vamos dar exemplos aqui básicos. Esmolas, se doar por alguém, gastar tempo por alguém, conselhos. Ser uma pessoa abnegada em ajudar as outras. Isso é a prática do amor cristão. E essa prática do amor cristão gera, sim, galardões. Gera, sim, recompensas, tá? Então quem faz algo, e aí é onde entra, é onde eu vou responder a pergunta aqui, essa primeira pergunta. Sim, Gideão. E as pessoas que não forem aprovadas pelo julgamento de Deus, aquelas que realmente são do mal, tipo o pessoal que está por trás das dores, junto com Satanás, elas vão ser eliminadas e apagadas no lago de fogo? Em primeiro lugar, todas as pessoas que forem para esse julgamento de Deus aqui, porque tem dois julgamentos. Tem o julgamento dos santos, que Paulo descreve, e tem o julgamento do grande trono branco, tá? Deixa eu até abrir um link aqui para a gente ler o julgamento do grande trono branco também, que eu esqueci, tá? Tá, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 20, Apocalipse 20. Eu vou botar aqui Apocalipse 20, porque do 11, né? Beleza. Então a gente vai chegar lá. Porque a Bíblia fala isso. Agora sim, realmente tem gente que mesmo vendo o Senhor Jesus vai ser contra ele. Tá, isso aqui é antes do julgamento, é antes de tudo. Isso aqui vai ser, obviamente, no arrebatamento, tá? Quando Jesus pisar nos montes das oliveiras e tal. E sim, depois do milênio, Satanás será solto novamente, enganará uma parte da nação. Tem gente que vai rejeitar Jesus mesmo tendo sido reinado por ele. Pra você ver como é que é o ser humano. Tá certo? Então, existem dois julgamentos. Existe o julgamento que Deus fará aos santos. A gente pode ver aqui em 1 Coríntios. Vamos ler aqui do versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, ó. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. De novo, né, a galera que fala lá, uma vez salvo, salvo para sempre.
Tá aqui, Jesus fala, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que Paulo está dizendo? Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Ou seja, você precisa manter essa construção, você precisa manter isso até o fim. Precisa perseverar, tá? Se o alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Quais são essas obras aqui? Essa pessoa construiu. Ela vai ser provada pelo fogo. Depois de quê? Depois de permanecer, obviamente. Mas que obras são essas que não resistem ao fogo, gente? Está aqui, palha e feno. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui em cima. Ouro, alicerce, já vou colocar outro ali, beleza. Ó. Madeira, palha ou feno. Essas aqui vão ser destruídas. São pessoas que tiveram obras pífias ou pessoas que seguiram a fé e não lutaram pelo evangelho de Cristo. Não são os tímidos, não são aqueles que negam a Cristo. São pessoas que, sabe aquelas pessoas que buscam andar em retidão e tal, mas não são pessoas aptas ali ao ensino do evangelho, da palavra, não se destacam. A obra dessas pessoas será totalmente, tá, queimadas. Certo? Só que será salva como alguém que escapa através do fogo. Então, muitas vezes, eu não estou dizendo para você não se preocupar, obviamente, porque o exercício da fé te leva à prática da mesma e, obviamente, tu gera frutos e obras disso. Mas se você busca a retidão, você não precisa ter obras mirabolantes. O que você não vai ter é galardão, mas a sua salvação você terá porque você andou em retidão. O que é que seria retidão? O cumprimento das leis de Deus, né? Se afastar do pecado, da mentira, da iniquidade, da prostituição, de tudo isso, certo? Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe como são fúteis, porquanto ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus, tá? Então, tipo assim, não se, vamos dizer, não se gloreiem em, dar um exemplo aqui que a galera gosta, Caio Fábio, porque, não, ele é igual a você. Ele é igual. Tá? Não igual a vocês, porque é um herege maldito, mas eu tô dando um exemplo. Se ele fosse um cara que merecesse algum tipo de respeito em questão de sabedoria. Entendeu? É mais ou menos isso. E aqui, nesse texto aqui, quando Paulo fala sobre vosso corpo é templo do Espírito, tem outra passagem que ele vai falar sobre isso, só que ele vai falar sobre prostituição, né? Por acaso, vocês se deitando com a prostituta não se tornarão um com ela? Que entra na questão do casamento, tá? Sexo na Bíblia é consumação de casamento. Então, né? Obviamente eu estou falando aqui para os essencialmente cristãos, mas eu sei que isso aqui fere algumas pessoas. Paciência, tá? Vai chegar o tempo de Deus conversar com você. Então você vê que tem esse julgamento aqui das obras dos salvos. Ainda assim, você sendo salvo, você vai ser julgado. Não se preocupe, tá? E aí é onde entra, obviamente, o quê? O galardão. Olha aqui o que é que diz em Apocalipse. Jesus está falando aqui, tá? Ó, eu vou ler do... Aí, Apocalipse capítulo 22, versículo 8. Baixa um pouco aí. Ó. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele disse, não faça isso, sou o seu servo como vocês e seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o justo a praticar a injustiça, continue o imundo a imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tá? Felizes os que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tá? Milênio.
fora ficam os cães, tá? Que é interessante. Então você vê o que Jesus diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que fez, que é o que Paulo está falando aqui sobre as obras de ouro, de palha, de pedras preciosas, de pau e de feno, tá? Recompensa é galardão, tá certo? A palavra. Olha quem fica de fora: os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho eternamente às igrejas. Eu sou a raiz concernente às igrejas, tá? Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Eu tenho que parar com essa ideia de que eu já decorei o texto. Eu leio sem ler. Vocês sabem mais ou menos o que eu estou falando. Eu sou Jesus e enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O espírito da noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Tá, beleza. Pronto. Então vocês entenderam aqui? Isso é o galardão. Agora vamos passar pro. Bom, eu acho que para finalizar essa parte de galardão, deixa eu ler aqui, ó. Galardão. O que é que eu faço para receber galardão? Então, como é que eu pratico boas obras? Coisa simples, é o que Jesus diz em Marcos capítulo 9. Porquanto qualquer um de vós, qualquer um que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Aqueles que honrarem o profeta, né, em qualidade de profeta, é outro texto que Jesus fala isso, né, receberá seu galardão. Ou seja, Gidão, eu não sou um pregador do evangelho, eu não sou apto, eu não tenho desenvoltura com a palavra. Ajude alguém, faça boa ação, faça caridade, em nome de Cristo, sendo um verdadeiro cristão. E você, o que é que Jesus diz? Em verdade vos digo que não perderá seu galardão. Um exemplo, quando você me ajuda, tá? Eu não estou dizendo que é por minha causa, eu estou dando um exemplo. Como você me ajuda nessa condição de dar um servo de Deus, eu quero honrar você, segundo Cristo, tá? Eu estou usando um exemplo, pessoal. Não me ache isso tudo, não. Você receberá um galardão. Quando você ajuda uma pessoa necessitada, quando você ajuda, né? Como já me perguntaram. Sério, o pessoal pergunta umas paradas meio bizarras. Eles não, tem uma mulher aqui que tá precisando de ajuda, cara, mas ela é mãe solteira. Eu falei assim, e daí? Não, porque ela é. Cara, a pessoa tá de fato precisando de ajuda? Tá? Ajuda, cara. Sabe? Não seja tão red pill, não. Você não vai casar com ela, não vai criar os filhos dela. É uma ajuda, uma cesta básica. Ajude. Quem você puder ajudar, ajude. Faça isso. Seja diferente, tá? Siga os passos de Cristo. Ajude os necessitados. Tá certo? Então, quando você faz isso, você também acumula pontos com Deus. Como? Uma passagem que eu esqueci que é interessante. Diz mais ou menos assim que está em Tiago, né? Aquele que faz um homem desviado do seu caminho mal, né, errado, livra da morte, traz para a luz, né? Tem uma multidão de seus pecados perdoados. Ou seja, alguém que tira alguém do pecado, tá? Que traz a Cristo, essa pessoa tem uma multidão de pecados perdoadas. Então, sim, é assim que é baseado o amor cristão, é assim que é baseado o galardão, tá? E aí é onde Paulo vai dizer o seguinte, aí como o Gustavo falou, né? Então, Gidão, se torna algo egoísta ou interesseiro? Não, por quê? Olha o que Paulo vai dizer sobre o amor de Cristo. Ó, 2 Coríntios capítulo 5, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos parte de Deus em um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, que Paulo está falando da ressurreição dos mortos, onde os corpos serão transformados, né? Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, né? Por desejos carnais, por uma série de coisas, né? Quando a gente não queria ter certo desejo, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para este propósito, dando-nos
o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos. Temos, pois, confiança porque vimos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança. Tá. Tá. E preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer que sejam boas, quer sejam más. Como Paulo está falando para os cristãos, ele está falando de quê? Das obras que a gente leu aqui, tá? Conforme Deus foi concedido, com construtor, quer ver, ó? Sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Certo? Então Paulo está falando disso aqui, ó, né? Uma vez que, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Quem vai aparecer perante o tribunal de Cristo? Os servos dele, tá? Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer que sejam boas, quer que sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de enxutarem em nós, para que exultarem em nós, para que tenham o que responder aos quais se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservemos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange. Aqui entra o ponto. Por que não é interesseiro? Porque o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais em si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, você vive não para você, mas para a comunidade, para a cristandade, para Cristo, para os demais. É isso que o amor de Cristo constrange. Por isso que não tem como ser egoísta, porque qual é a exigência de Cristo? Para o amor e para você até receber uma recompensa. Primeiro a salvação, o amor, depois a recompensa. Sirva, seja servo. O que é que Jesus fala aos discípulos? Aquele que quer ser mestre, primeiro, sirva. Quando Jesus se reúne e diz que vai lavar os pés dos apóstolos, e aí Pedro já agoniado, não, Senhor, que é isso? Você vai lavar meu pé? Pedro, se eu não lavar o teu pé aqui agora, você não terá parte comigo. Pedro fala, então me dê um banho completo, Senhor. Por quê? Jesus estava mostrando para eles, é assim que vocês serão mestres. Aprendam a servir. E aí ele fala, né? Porque o menor no reino do céu, porque o menor aqui será o maior no reino dos céus, né? De modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Veja bem, ó, a ninguém consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se de Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, tá? Então essa é a mensagem do evangelho, reconciliar os homens com Cristo, com Deus, tá certo? Então você vê que é isso. Aí a gente entra nessa questão aqui, né? A Bíblia fala isso. Agora sim, realmente, tem gente mesmo, beleza. Aí ele fala que Satanás e tal, eles vão ser eliminados e apagados no lago de fogo. Satanás não, tá? Satanás e seus anjos não, mas os homens sim, tá? A gente vem aqui, ó, e depois vem um grande trono branco, que é aquele que estava tentado na terra e fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Esse julgamento aqui, ó, é o julgamento do grande trono branco. Não é o julgamento dos santos, não é o julgamento das pessoas que serviram a Cristo. Os salvos. Porque os salvos, eles vão ser julgados, mas estão salvos, tá? Eles só receberão
galardões, recompensas, eles já estão salvos, tá? Não depende da obra, por isso que a obra é dada depois, não antes, tá? Vamos lá, aí aqui ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Quem? Quem vai ser atormentado? As pessoas? O diabo, a besta e o falso profeta, que são espíritos, tá? Eles serão atormentados para todo sempre. Em outra passagem vai dizer, o lago de fogo que foi feito para Satanás e seus anjos, tá? Aí, ó. Agora, quando vai falar das pessoas, olha o que a Bíblia diz. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Aqui é o próprio Deus, tá? Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Se os mortos são julgados de acordo com o que eles fizeram, por que esse pessoal vai sofrer eternamente, né? Não faz sentido. Segundo o que estava registrado nos livros, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, esquecimento eterno. Morte é esquecimento. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Para quê? Segunda morte, aniquilação. Né? Podemos dizer que aqui os que foram lançados no lago de fogo são pessoas de palha, de pau, né? Não tem muita relação com aquilo não, mas vocês entendem, eles serão destruídos no lago de fogo, tá? Então eu espero ter respondido aí à altura cada um de vocês. Deixa eu curtir aqui, só para marcar que eu já li. Nossa, Sidão, que vídeo ótimo, um dos melhores vídeos que vi de você. Rapaz, você já falou isso outra vez. Serão obrigados a compartilhar esse serião, obrigado por compartilhar esse pensamento. Valeu, meu camarada, que bom que surtiu esse efeito. Ótimo vídeo, porque as denominações prega é sobre como conseguir status sendo cristão, que ser pobre é porque está em pecado. Que teologia da prosperidade, né? Teologia demoníaca que entrou nas igrejas, não é de hoje não, tá? Teologia americana. Eu acho que começou na década de 50, tá? Tem tempo. Assim, tempo em relação a gente, não em relação ao evangelho. Tá aí, tá? Eu espero que tenham gostado do vídeo, que eu tenha respondido à altura a cada um de vocês os questionamentos, tá bom? Lembrando mais uma vez, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix, desde já agradeço, tá bom? Valeu e até a próxima.